Amém, meus irmãos, graça e paz, aqui mais uma vez para estar dando continuidade, ao livro Como Ser Guiado pelo Espírito Santo de Deus, amém, do irmão Kenneth Reagan. Então, nós hoje vamos estar falando um pouquinho sobre o capítulo 7. Esse capítulo 7, ele tem como ensino, a principal maneira, de sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus, que é o título do livro do irmão Kenneth Reagan. Então, nesse capítulo, ele vai abordar, a maneira primária de sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus, que tem como título o capítulo 7, Testemunho Interior. Amém? Então, o versículo que ele menciona aqui nesse capítulo é o Romanos capítulo 8, versículo 16, que vai falar assim: o próprio Espírito confirma, algumas versões falam testifica, ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, aqui Espírito com E maiúsculo, se referindo ao Espírito Santo de Deus, que está em nós, que habita em nós, confirma ao nosso espírito recriado que somos filhos de Deus. Então, nesse capítulo ele aborda que a maneira principal, amém, é de nós sermos guiados pelo Espírito Santo, de sermos guiados por Deus, é através do testemunho interior. Amém? Então, nesse capítulo ele aborda, amados, uma experiência que ele teve com Jesus. Amém? Na verdade, ele teve uma visão. Na verdade, nesse capítulo, ele aborda que teve 8 visões de Cristo, Ele conversou com Cristo, ele teve essa manifestação desse dom, discernimento de espíritos, amém? Ele, como profeta de Deus, Kenneth Reagan, ele relata nesse capítulo que ele teve 8 visões, amém? E essa visão que ele teve, ele menciona nesse capítulo que foi em 1959, no mês de fevereiro, amém? Na cidade de El Paso, no Texas, amém? E ele relata também, ele fala até a hora, às 18h30 da tarde, amém? Então, nesse capítulo ele fala que ele estava estudando, estava sentado na cama, estava estudando e ouviu passos. Ele ouve passos e ouve a porta se abrindo, A porta estava entreaberta. Ele fala no livro que estava mais ou menos uns 30 a 35 centímetros aberta a porta, entreaberta, e ele ouve, a porta se abrindo, e quando ele olha, ele diz que vê Jesus. Amém? Ele diz que olha para os pés estão com sandálias romanas, um manto branco. E ele relata até que nas outras visões que ele teve de Jesus, Jesus estava descalço. Essa foi a única vez das 8 que Jesus estava de sandálias e com sandálias romanas. E ele fala que ficou todo arrepiado, Ele fala isso no livro e ele diz que foi uma visão sobrenatural, uma visão aberta, ele relata, que é a visão onde os sentidos físicos continuam inalterados, amém? A sua visão, o seu olfato, paladar, audição, tato inalterados, continuam da mesma forma, assim como também as faculdades físicas, tanto os sentidos físicos, que eu acabei de falar, como as faculdades físicas, amém?
as suas vontades, emoções continuam inalterados, amém? Mas ele estava vendo no reino espiritual, ele estava tendo aquela visão no reino espiritual. E ele fala que ele vê Jesus dando voltas, dá uma volta na cama, puxa uma cadeira e senta, amém? E o que Jesus fala para ele é que, para ele lembrar-se, né, que Jesus esteve com ele também há alguns dias atrás, com a palavra de sabedoria, quando ele estava no carro, no seu automóvel, com a sua esposa e algumas pessoas, fazendo um tráfego de volta para casa. E ele ouve uma voz e pergunta se alguém estava ouvindo aquela voz. E ninguém ouve nada, amém? E ele relata até que na antiga aliança, amém? Quando o profeta recebia alguma palavra de Deus, eles diziam: veio a minha palavra do Senhor, amém? Mas ele relata no livro que não necessariamente pode ser uma palavra audível, porque se fosse audível, não precisava ele falar para as pessoas estavam ouvindo aquela palavra audível do Senhor, amém? Mas a maioria das vezes, quando esses profetas falavam, veio a minha palavra do Senhor, era um testemunho interior, amém? Era o Espírito de Deus falando ao Espírito daquele profeta, quando eles tinham o Espírito sobre, amém? Assim como os sacerdotes e os reis, eram as classes de pessoas daquela época do Antigo Testamento, que vinham o Espírito sobre elas para falar alguma coisa de Deus para aquele povo, amém? E no carro, né, Jesus conversa com ele, mas diz que ia continuar a conversa brevemente. E é justamente nessa ocasião que Jesus aparece no quarto, onde ele estava estudando, e fala que apareceu lá novamente no quarto para continuar a conversa que iniciou com ele no carro naquele dia, 3 dias atrás. Ele menciona isso no livro. E ele fala que Jesus começa a conversar com ele a respeito, trazendo um ensino a respeito do ministério profético. Amém? E Jesus fala para ele que começa a ensinar a respeito do ministério profético. Jesus fala que o profeta da antiga aliança era semelhante ao profeta da nova aliança. Amém? Tendo a mesma visão, com as mesmas visões. Amém? E fazendo os profetas saber de alguma coisa, amém? Mas só que hoje a característica, vamos dizer assim, a função do profeta da nova aliança para o profeta da antiga aliança, a característica é diferente. Por quê? Porque hoje, amém, todo crente, o cristão, ele não precisa mais, amém, ir atrás do profeta para ter alguma orientação, para receber alguma direção, como acontecia na antiga aliança. Na antiga aliança, aquele povo, quando queria saber de alguma coisa, amém, tomar alguma decisão a respeito de alguma coisa, eles procuravam os profetas. Mas hoje ele aborda isso no livro, que Jesus é quem ensinou isso para ele, nessa visão, que a característica hoje, amém, do profeta não é mais guiar o cristão. O cristão não precisa hoje ser mais guiado ou direcionado, amém, pelos profetas de hoje, amém. O que pode acontecer é de um profeta chegar e revelar alguma coisa, falar alguma coisa, ministrar alguma coisa, amém, para o cristão, para o crente. Mas o crente hoje, ele não precisa mais ir procurar profetas para ter a orientação, a direção a respeito de algo. Por quê? Porque hoje, como era diferente na antiga aliança, hoje todo cristão,
amém, ele tem o Espírito Santo dentro dele e sobre ele. Então, ele não precisa mais estar procurando profetas, amém? Essa é a razão pela qual nós hoje somos guiados, direcionados, orientados pelo Espírito Santo de Deus que está dentro de nós, amém? Então, lá em Romanos 8,14, ele também fala que todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, todos, ele não fala que todos que são guiados pelos profetas são filhos de Deus. Não, ele fala que todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, se você é filho, se nós somos filhos hoje, amém? A palavra diz que todos quantos o receberam, Deus os tornou filhos. Amém? Então, se nós somos filhos, hoje nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? E Jesus, ele chega a conversar com Kenneth Reagan, na verdade, ele exorta Kenneth Reagan para ele não errar mais a respeito de algumas decisões, algumas orientações que ele precisava antigamente. Amém? Jesus, ele fala a respeito de um convite que Kenneth Reagan ele recebeu para pregar em uma igreja. E Kenneth Reagan ele fala que começou a escrever a carta, confirmando a data para o tal pastor, confirmando a ministração dele nesse evento. E ele fala que na metade do papel lá, da carta, ele rasga. E ele começa a escrever novamente para confirmar, né, essa pregação, essa ministração desse evento, e acontece a mesma coisa. Chega um dado momento que ele para e rasga novamente aquela carta. E isso acontece por 3 vezes. Amém? E Jesus, conversando com ele naquele momento lá no quarto, Jesus fala que não é, amém, estava se manifestando para ele através daquela visão, para dizer a ele que não era para ele ir a tal igreja, porque a forma que ele ia ministrar, o pastor não ia gostar, o pastor não ia querer que ele ministrasse daquela forma. Por isso que ele estava tendo aquela intuição, amém, de rasgar até a 3ª carta, quando ele estava escrevendo para confirmar a presença dele naquela ministração, naquele evento. E Jesus fala na conversa, diz, meu filho, eu não vou mais me manifestar a você através de visão, para lhe orientar, para lhe direcionar em uma decisão que você precisa tomar. Não vou mais, mas estou aqui para dizer que você não vá para aquela igreja, tá certo? Porque no momento que você estava escrevendo as cartas, que você rasgou a 1ª, a 2ª e a 3ª, ali era uma intuição do seu espírito, amém? Era um testemunho lhe dizendo para você não ir. Então Jesus fala sobre esse convite desse pastor que convidou o irmão Reagan, para ir a esse evento. E Jesus fala também de outro convite que ele recebeu, que ele estava em um evento muito grande com muitos pastores, e ele Reagan disse que recebeu convites de vários pastores para ele ministrar em eventos naquelas igrejas, e ele disse que era centenas de convites que ele recebeu. E chegou um pastor nesse dia, nesse evento, perguntando se ele ministraria na igreja dele, em um evento na igreja dele. E o pastor disse que era uma igreja pequena, perguntou se ele ministrava em igreja pequena, uma igreja com 70, 90 pessoas, e Reagan falou que se Deus mandar, ele iria. Mas só que terminou esse evento e passaram-se meses e não se falou mais sobre os convites, né? Só que ele começou, toda vez que ele orava,
ele começou a lembrar desse convite desse pastor. Igreja pequena que tinha 70, 90 pessoas. Ele disse, amados, que todos os dias ele se lembrava desse convite. E Jesus trouxe a memória nessa conversa no quarto. Jesus falou para ele sobre esse convite dessa igreja pequena e sobre as lembranças que Reagan tinha, que o irmão Reagan tinha todos os dias, amém? Durante alguns meses, ele ficou quase 40 dias lembrando direto desse convite, e o Senhor disse, Jesus disse, que essas lembranças que ele tinha eram um testemunho interior, amém? Dizendo sim, para ele ir ministrar nessa igreja, a qual o pastor adjetivava essa igreja como uma igreja pequena, 70, 90 pessoas. E o Senhor fala novamente, eu não vou mais aparecer a você em visão para lhe guiar, para lhe orientar a respeito de alguma decisão que você precisa tomar a respeito. E o Senhor diz a ele que a partir de agora, a partir daquele momento, iria orientar, direcionar o irmão Reagan através do testemunho interior. Amém? E o Senhor fala, Jesus fala como isso iria acontecer. Amém? No primeiro convite que Reagan teve, que o irmão Reagan teve para ministrar, que ele rasgou a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, quando estava escrevendo para confirmar a presença dele nesse evento, era como se o Senhor fala que o que acontecia no Espírito é como se fosse um bloqueio, é como se fosse uma luz vermelha. No momento que ele rasgava as cartas, era como se fosse um bloqueio no Espírito, uma luz vermelha, um freio, dizendo para ele não ir. Só que Reagan, na época, o irmão Reagan, ele falhou porque ele não discerniu isso. Ele não entendia, ele não conhecia ainda que o testemunho interior era a maneira principal, amém? A maneira primária do ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. E o Senhor também fala a respeito do segundo convite que o pastor fez ao irmão Reagan para ele pregar, ministrar nesse evento, nessa igreja pequena de 70 a 90 pessoas. Fala que no momento que o irmão Reagan começou a trazer a memória, lembrar daquele convite durante 40 dias, amém? Durante 30 ou 40 dias, eu não lembro agora a quantidade de dias que está descrito no livro, mas ele fala que durante algum tempo ficou lembrando sobre aquele convite, e no momento que ele orava, essa lembrança vinha e ele sentia uma paz, sentia alguma coisa aveludada no espírito dele, alguma coisa macia, lisa. E isso era o testemunho interior, amém? Confirmando, aprovando que ele poderia ir ministrar, amém, nesse evento, nessa igreja pequena a qual o pastor fez esse convite. Então, amados, nós vemos aqui que a maneira principal de nós sermos guiados é pelo testemunho interior. Amém? Então, ele fala até a respeito de um milionário, ele fala também nesse capítulo 8, de um milionário que nunca fez um investimento errado. Todo investimento que ele fez, amém, era correto. E ele chegou a juntar 2 milhões, amém, durante 10 anos. Ele era um investidor, esse milionário, e ele nunca investia, amém, para dar errado, sempre dava certo. E ele fala por quê? Toda vez que vinha alguma proposta para ele, amém, a primeira coisa que vinha na mente dele era para ele aceitar a proposta. Mas ele não ia pela mente dele, ele não ia pelo que vinha na mente dele de primeira. Amém? Ele iria orar, ele ia passar um tempo com o Senhor para saber realmente que resposta dar
a tal proposta de investimento. Amém? E a maioria das vezes, quando vinham essas propostas, amém? O primeiro pensamento que vinha, amém, era contrário ao que era para ele decidir. Quando vinha na mente para ele aceitar, não era para aceitar. E quando não era para aceitar a tal proposta de investimento, quando não era para aceitar, era para aceitar. Mas isso, ele iria primeiro ter um tempo com o Senhor. Amém? E só tomava a decisão correta depois que essa orientação vinha no espírito dele. A voz no interior, o testemunho interior, confirmando se era ou não para ele aceitar a tal proposta de investimento ou não. Amém? Então nós vemos aqui que a maneira primária, a maneira principal de nós sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus é pelo testemunho interior. Amém? Nós sabemos que é verdade que a palavra de Deus, amém, é uma maneira de nós sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Quando a palavra de Deus diz que é para nós amarmos nossas esposas, como Cristo amou a igreja, a gente não precisa de nenhum testemunho interior, não precisa de nenhum profeta para vir nos dizer isso, nos orientar a isso, né? Porque a palavra mesmo já está dizendo. É só nós obedecermos e ponto. Amém? Mas quando se fala de algo além, amém, de uma decisão, orientação, amém, nós precisamos ouvir o nosso homem interior. Amém? Porque na maioria das vezes, quando nós temos alguma coisa para seguir, que direção tomar, para a área direita ou para a esquerda, a primeira coisa que vem na nossa mente, vem logo na nossa mente dizendo que para onde nós devemos ir. E é isso que nós não devemos fazer. Amém? A primeira proposta que vem na mente. E eu vou dizer que 99% das vezes ela é proposta errada. Amém? Por isso nós não devemos seguir a nossa mente. Amém? Nessas orientações que nós precisamos, ou decisões, nós precisamos parar, ter um tempo com o Senhor, amém? E ouvir o testemunho. O irmão Hegel, ele fala que depois que ele teve essa visão com Jesus, que Jesus ensinou a ele a respeito do ministério profético, a respeito do testemunho interior, como maneira principal de ser guiado, ele diz que a partir dali, amém, toda decisão que ele precisava tomar, ele não tomava de imediato. Porque, como eu falei, assim que aparece alguma circunstância, aflição, seja lá o que for, alguma coisa, alguma decisão que nós precisamos tomar, na nossa mente, a nossa mente vai estar recheada de propostas para nós seguirmos. Mas nós agora, depois que sabemos que somos guiados pelo testemunho interior, somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, é a maneira primária pelo testemunho interior, agora nós não iremos mais fazer isso como igreja. Amém? Vai vir as propostas, faça isso, faça aquilo, mas nós sabemos que nós precisamos ter um tempo com o Senhor. E o irmão Hegel, ele fala que ele entrava no seu quarto de oração, ele só saía de lá, amém, quando vinha a resposta. E como eu falei, a maioria das vezes era contrária à primeira proposta que vinha na sua mente. Amém, amados? Então, quando você sente um bloqueio, sente uma dúvida, um medo, um freio, uma luz vermelha, quando você não sente paz em qualquer coisa que você precise tomar uma decisão, não siga adiante. Amém? Mas se você sente uma paz, se você sente um veludo, alguma coisa lisa, alegria, amém? Esse é
o seu testemunho, é o testemunho interior, amém, dizendo para você continuar, dar seguimento naquilo que você quer fazer, amém. Então, amados, esse é o capítulo 7, amém, do livro Como Ser Guiado pelo Espírito Santo de Deus, amém, do irmão Reagan. E a partir da semana que vem, na quarta-feira da semana que vem, nós vamos estar dando continuidade, amém. E vamos agora para o capítulo 8, do capítulo 8, que fala sobre a nossa salvação, certeza da salvação, amém. Então, gera expectativas, amém. Se você não viu, não olhou, não assistiu os outros capítulos, dá uma olhadinha lá, tá no meu canal do YouTube, amém. Se inscreva lá, amém. Dá um likezinho, compartilha para que mais pessoas possam ser alcançadas, amém, por esse extraordinário livro, Como Ser Guiado pelo Espírito Santo de Deus, amém, porque é um assunto que todo cristão precisa estar bem aparelhado, amém, para não acabar tendo frustrações por decisões erradas, amém, quando na verdade, amém, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, seja em qualquer decisão que nós formos tomar, amém. Então, graça e paz, e até a semana que vem, no nome de Jesus.